NR18 Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. 18.1 Objetivo. Esta norma regulamentadora NR tem o objetivo de estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que visam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.2 Campo de aplicação. Esta norma se aplica às atividades da indústria da construção constantes da seção F do Código Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, e às atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral e de manutenção de obras de urbanização. 18.3 Responsabilidades. A organização da obra deve a. Vedar o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras sem que estejam resguardados pelas medidas previstas nesta NR. B. Fazer a comunicação prévia de obras em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho SIT antes do início das atividades, de acordo com a legislação vigente. 18.4 Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. São obrigatórias a elaboração e a implementação do PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. O PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização. Em canteiros de obras com até 7 metros de altura, com no máximo 10 trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização. O PGR, além de contemplar as exigências previstas na NR1, deve conter os seguintes documentos: a. Projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, e conformidade com o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado. B. Projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado. C. Projetos dos sistemas de proteção coletiva, elaborados por profissional legalmente habilitado. D. Projetos dos sistemas de proteção individual contra quedas, SPQ, quando aplicável, elaborado por profissional legalmente habilitado. E. Relação dos equipamentos de proteção individual e suas respectivas especificações técnicas de acordo com os riscos ocupacionais existentes. O PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras. As empresas contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, o qual deve ser contemplado no PGR do canteiro de obras. As frentes de trabalho devem ser consideradas na elaboração e implementação do PGR. São facultadas às empresas construtoras regularmente registradas no sistema CONFEA-CREA, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, mediante cumprimento dos requisitos previstos nos subitens seguintes: a adoção de soluções alternativas às medidas de proteção coletiva previstas nesta NR, a adoção de técnicas de trabalho e o uso de equipamentos, tecnologias e outros dispositivos que a. propiciem avanço tecnológico em segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, b. objetivem a implementação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção, e c. garantam a realização das tarefas e atividades de modo seguro e saudável. As tarefas a serem executadas mediante a adoção de soluções alternativas devem estar expressamente previstas em procedimentos de segurança do trabalho, nos quais devem constar: a. os riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estarão expostos, b. a descrição dos equipamentos e das medidas de proteção coletiva a serem implementadas, c. a identificação e a indicação dos EPIs a serem utilizados, d. a descrição de uso e a indicação de procedimentos quanto aos equipamentos de proteção coletiva EPC e EPI, conforme as etapas das tarefas a serem realizadas. E. Descrição das medidas de prevenção a serem observadas durante a execução dos serviços, dentre outras medidas a serem previstas e prescritas por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. As tarefas envolvendo soluções alternativas somente devem ser iniciadas com autorização especial precedida de análise de risco e permissão de trabalho,
que contemple os treinamentos, os procedimentos operacionais, os materiais, as ferramentas e outros dispositivos necessários à execução segura da tarefa. A documentação relativa à adoção de soluções alternativas integra o PGR do canteiro de obras, devendo estar disponível no local de trabalho e acompanhada das respectivas memórias de cálculo, especificações técnicas e procedimentos de trabalho. 18.5. Áreas de vivência. As áreas de vivência devem ser projetadas de forma a oferecer aos trabalhadores condições mínimas de segurança, de conforto e de privacidade e devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, contemplando as seguintes instalações: A. Instalação sanitária. B. Vestiário. C. Local para refeição. D. Alojamento quando houver trabalhador alojado. As instalações da área de vivência devem atender, no que for cabível, ao disposto na NR 24, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, bacia sanitária sinfonada, dotada de assento com tampo e mictório, na proporção de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. É obrigatória, quando o caso exigir, a instalação de alojamento no canteiro de obras ou fora dele, contemplando as seguintes instalações: A. Cozinha, quando houver preparo de refeições. B. Local para refeição. C. Instalação sanitária. D. Lavanderia dotada de meios adequados para a higienização e passagem das roupas. E. Área de lazer para a recreação dos trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refeição para este fim. Deve ser de, no máximo, 150 metros o deslocamento do trabalhador do seu posto de trabalho até a instalação sanitária mais próxima. É obrigatório o fornecimento de água potável filtrada e fresca para os trabalhadores no canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos, por meio de bebedouro ou outro dispositivo equivalente, na proporção de uma unidade para cada grupo de 25 trabalhadores ou fração, sendo vedado o uso de copos coletivos. O fornecimento de água potável deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao bebedouro ou ao dispositivo equivalente, não haja deslocamento superior a 100 metros no plano horizontal e 15 metros no plano vertical. Na impossibilidade de instalação de bebedouros ou de dispositivo equivalente dentro dos limites referidos no subitem anterior, as empresas devem garantir, nos postos de trabalho, suprimento de água potável filtrada e fresca fornecida em recipientes portáteis herméticos. Nas frentes de trabalho devem ser disponibilizados: A. Instalação sanitária composta de bacia sanitária sifonada dotada de assento com tampo e lavatório para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, podendo ser utilizado banheiro com tratamento químico dotado de mecanismo de descarga ou de isolamento dos dejetos com respiro e ventilação, de material para lavagem e enxugo das mãos, sendo proibido o uso de toalhas coletivas e garantida a higienização diária dos módulos. B. Local para refeição dos trabalhadores, observadas as condições mínimas de conforto e higiene e com a devida proteção contra intempéries. O atendimento ao disposto neste item poderá ocorrer mediante convênio formal com estabelecimentos nas proximidades do local de trabalho, desde que preservadas a segurança, higiene e conforto, e garantido o transporte de todos os trabalhadores até o referido local, quando o caso exigir. 18.6. Instalações elétricas. A execução das instalações elétricas temporárias e definitivas deve atender ao disposto na NR 10, Segurança em instalações e serviços em eletricidade. As instalações elétricas temporárias devem ser executadas e mantidas conforme projeto elétrico elaborado por profissional legalmente habilitado. Os serviços em instalações elétricas devem ser realizados por trabalhadores autorizados conforme NR10. É proibida a existência de partes vivas expostas e acessíveis pelos trabalhadores não autorizados em instalações e equipamentos elétricos. Os condutores elétricos devem: A. Ser dispostos de maneira a não obstruir a circulação de pessoas e materiais. B. Estar protegidos contra impactos mecânicos, umidade e contra agentes capazes de danificar a isolação. C. Possuir isolação em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes. D. Possuir isolação dupla ou reforçada quando destinados à alimentação de máquinas e equipamentos elétricos móveis ou portáteis. As conexões, emendas e derivações dos condutores elétricos
devem possuir resistência mecânica, condutividade e isolação compatíveis com as condições de utilização. As instalações elétricas devem possuir sistema de aterramento elétrico de proteção e devem ser submetidas a inspeções e medições elétricas periódicas, com emissão dos respectivos laudos por profissional legalmente habilitado, em conformidade com o projeto das instalações elétricas temporárias e com as normas técnicas nacionais vigentes. As partes condutoras das instalações elétricas, máquinas, equipamentos e ferramentas elétricas não pertencentes ao circuito elétrico, mas que possam ficar energizadas quando houver falha da isolação, devem estar conectadas ao sistema de aterramento elétrico de proteção. É obrigatória a utilização do dispositivo diferencial residual DR como medida de segurança adicional nas instalações elétricas, nas situações previstas nas normas técnicas nacionais vigentes. Os quadros de distribuição das instalações elétricas devem ser dimensionados com capacidade para instalar os componentes dos circuitos elétricos que o constituem, ser constituído de material resistente ao calor gerado pelos componentes das instalações, ter as partes vivas inacessíveis e protegidas aos trabalhadores não autorizados, ter acesso desobstruído, ser instalados com espaço suficiente para a realização de serviços e operação, estar identificados e sinalizados quanto ao risco elétrico, estar em conformidade com a classe de proteção requerida e ter seus circuitos identificados. É vedada a guarda de quaisquer materiais ou objetos nos quadros de distribuição. Os dispositivos de manobra, controle e comando dos circuitos elétricos devem: a. ser compatíveis com os circuitos elétricos que operam, b. ser identificados, c. possuir condições para a instalação de bloqueio e sinalização de impedimento de ligação. Em todos os ramais ou circuitos destinados à ligação de equipamentos elétricos, devem ser instalados dispositivos de seccionamento independentes que possam ser acionados com facilidade e segurança. Máquinas e equipamentos móveis e ferramentas elétricas portáteis devem ser conectadas à rede de alimentação elétrica por intermédio de conjunto de plug e tomada, em conformidade com as normas técnicas nacional vigentes. Os circuitos energizados em alta tensão e em extra baixa tensão devem ser instalados separadamente dos circuitos energizados em baixa tensão, respeitadas as definições de projeto. As áreas de transformadores e salas de controle e comando devem ser separadas por barreiras físicas sinalizadas e protegidas contra o acesso de pessoas não autorizadas. As áreas onde ocorram intervenções em instalações elétricas energizadas devem ser isoladas e sinalizadas e, se necessário, possuir controle de acesso de modo a evitar a entrada e a permanência no local de pessoas não autorizadas. Os canteiros de obras devem estar protegidos por sistema de proteção contra descargas atmosféricas, SPDA, projetado, construído e mantido conforme normas técnicas nacionais vigentes. O cumprimento do disposto neste subitem é dispensado nas situações previstas em normas técnicas nacionais vigentes, mediante laudo emitido por profissional legalmente habilitado. O trabalho em proximidades de redes elétricas energizadas, internas ou externas ao canteiro de obras, só é permitido quando protegido contra o choque elétrico e arco elétrico. Nas atividades de montagens metálicas, onde houver a possibilidade de acúmulo de energia estática, deve ser realizado o aterramento da estrutura desde o início da montagem. 18.7 Etapas de obra. Demolição. Deve ser elaborado e implementado plano de demolição sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, contemplando os riscos ocupacionais potencialmente existentes em todas as etapas da demolição e as medidas de prevenção a serem adotadas para preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores. O plano de demolição deve considerar a. as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água e outros. b. as construções vizinhas à obra. C. a remoção de materiais e entulhos. D. as aberturas existentes no piso. E. as áreas para a circulação de emergência. F. a disposição dos materiais retirados. G. a propagação e o controle de poeira. H. o trânsito de veículos e pessoas. Escavação, fundação e desmonte de rochas. O serviço de escavação, fundação e desmonte de rochas
deve ser realizado e supervisionado conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Os locais onde são realizadas as atividades de escavação, fundação e desmonte de rochas, quando houver riscos, devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro, de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas. A sinalização deve ser colocada de modo visível, em número e tamanho adequados. Escavação. Toda escavação com profundidade superior a 1,25 m somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do profissional legalmente habilitado, atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes. O projeto das escavações deve levar em conta característica do solo, as cargas atuantes, os riscos que estão expostos aos trabalhadores e as medidas de prevenção. As escavações em encostas devem ser tomadas precauções especiais para evitar escorregamentos ou movimentos de grandes proporções no maciço adjacente, devendo merecer cuidado a remoção de blocos e pedras soltas. O talude da escavação, quando indicado no projeto, deve ser protegido contra os efeitos da erosão interna e superficial durante a execução da obra. Nas bordas da escavação devem ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 m, livre de escadas, bem como a manutenção de proteção para evitar entradas de águas superficiais na cava da escavação. As escavações com profundidades superior a 1,25 m devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. Para escavações com profundidade igual ou inferior a 1,25 m, deve-se avaliar no local a existência de riscos ocupacionais e, se necessário, adotar as medidas de prevenção. As escavações do canteiro de obras próximas de edificações devem ser monitoradas e o resultado documentado. Quando existir na proximidade da escavação cabos elétricos, tubulações de água, esgoto, gás e outros, devem ser tomadas medidas preventivas de modo a eliminar o risco de acidentes durante a execução da escavação. Os escoramentos utilizados como medida de prevenção devem ser inspecionados diariamente. Quando for necessário o trânsito de pessoas sobre as escavações, devem ser construídas passarelas em conformidade com o item 18.8 da STNR. O tráfego próximo às escavações deve ser desviado ou, na sua impossibilidade, devem ser adotadas medidas para redução da velocidade dos veículos. Fundação. Em caso de utilização de bate-estacas, os cabos de sustentação do pilão, em qualquer posição de trabalho, devem ter comprimento mínimo em torno do tambor definido pelo fabricante ou pelo profissional legalmente habilitado. Quando o bate-estacas não estiver em operação, o pilão deve permanecer em repouso sobre o solo ou no fim da guia do seu curso. Tubulão escavado manualmente. É proibida a utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros. O tubulão escavado manualmente deve: a. ser encamisado em toda sua extensão, b. ser executado após sondagem ou estudo geotécnico local para profundidade superior a 3 metros e c. possuir diâmetro mínimo de 90 centímetros. A escavação manual de tubulão acima do nível d'água ou abaixo dele somente pode ser executada nos casos em que o solo se mantenha estável, sem risco de desmoronamento e seja possível controlar a água no seu interior. A atividade de escavação manual de tubulão deve ser precedida de plano de resgate e remoção. Os trabalhadores envolvidos na atividade de escavação manual de tubulão devem: a. possuir capacitação específica de acordo com o anexo 1 da STNR, de acordo com a NR 33, Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados, e com a NR 35, Trabalho em Altura. B. Ter exames médicos atualizados de acordo com a NR 7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. As ocorrências e as atividades sequenciais da escavação manual do tubulão devem ser registradas diariamente em livro próprio por profissional legalmente habilitado. No tubulão escavado manualmente são proibidos: a. o trabalho simultâneo em bases alagadas em tubulões adjacentes, sejam estes trabalhos de escavação ou concretagem; b. a abertura simultânea de bases tangentes. O equipamento de descida e içamento de trabalhadores e materiais utilizados no processo de escavação manual de tubulão deve: a. dispor de sistema de sarrilho projetado por profissional legalmente habilitado, fixado no terreno, fabricado em material resistente e com rodapé de 20 centímetros em sua base,
dimensionado conforme a carga e apoiado com no mínimo 50 centímetros de afastamento em relação à borda do tubulão. B. Ser dotado de sistema de segurança com travamento. C. Possuir dupla trava de segurança no sarrilho, sendo uma de cada lado. D. Possuir corda de cabo de fibra sintética que atenda às recomendações do anexo 2 desta NR. E. Utilizar corda de sustentação do balde com comprimento de modo que haja, em qualquer posição de trabalho, no mínimo 6 voltas sobre o tambor. F. Ter gancho com trava de segurança na extremidade da corda do balde. A operação do equipamento de descida e içamento de trabalhadores e materiais utilizados no processo de escavação manual de tubulão deve atender às seguintes medidas: a. Liberar o serviço em cada etapa, abertura de fuste e alargamento de base registrada no livro de registro de área de escavação. B. Dispor de sistema de ventilação por insuflação de ar por duto, captado em local isento de fontes de poluição ou, em caso contrário, adotar processo de filtragem do ar. C. Depositar materiais longe da borda do tubulão, com distância determinada pelo estudo geotécnico. D. Ter cobertura quando o serviço for executado a céu aberto. E. Isolar, sinalizar e fechar os poços nos intervalos e no término da jornada de trabalho. F. Impedir o trânsito de veículos nos locais de trabalho. G. Paralisar imediatamente as atividades de escavação no início de chuvas quando o serviço for executado a céu aberto. H. Utilizar iluminação blindada e a prova de explosão.